Numa quinta-feira, que eu tive que ser internado para fazer um exame de rotina, quando eu voltei para casa, tinha recados no celular de que o Aloysio Mercadante queria falar comigo. Já tinha encontrado e, na verdade, ele já tinha me convidado a ser ministro da Cultura alguns anos antes. Ninguém deu isso, a notícia não transpirou, exceto a revista Veja, na época que deu uma noticiazinha breve, a qual ninguém deu importância. Mas já tinha me convidado, eu tinha agradecido e declinado, mas não quis. Mas desta vez, quando eu liguei para ele, ele me convidou para o Ministério da Educação, que estava vago, acho que havia uma semana, talvez, desde a saída do Cid Gomes. Eu disse que aceitava, então era uma quinta-feira. Na sexta eu fui para Brasília, encontrei com ele, me contou com todas as dificuldades, falou que eu faria um enterro público meu, que eu teria muitas manifestações contra. Aí também encontrei a presidente, foi uma conversa muito boa. Ela, assim que me encontrou, ela disse: o senhor não tem que explicar nada, que dizer nada, nós sabemos tudo a seu respeito. E provavelmente uma alusão ao fato de que estava nas bancas um exemplar da revista Brasileiros com uma entrevista minha, eu na capa, com uma foto tirada pelo J.R. Duran, e eu fazia muitas críticas, dizia que o ministério do segundo mandato não era um ministério ambicioso, que ela não dialogava, que o fato de não dialogar é falta de espírito democrático. Então, o que ela estava me dizendo era: o senhor não se incomoda, não tem que pedir desculpas, não tem que renegar nada, não tem que desfazer nada. Ao contrário de outras pessoas que, inclusive, foram ministros, depois de terem atacado de uma forma muito agressiva presidentes. No meu caso, nunca tinha sido agressivo, mas eu tinha dito as críticas que me pareciam oportunas, até porque a campanha da reeleição incluiu uma promessa que muita gente esqueceu de mais diálogo, uma promessa de mais escuta. Esse foi um ponto que ela prometeu e depois não cumpriu. Mas comigo foi ótimo. Então fiquei muito contente, ela se despediu dizendo que estava contente de ter um pensador no Ministério. Foi um trabalho intenso na semana seguinte com o secretário executivo, Luiz Cláudio Costa, que sempre muito conhecedor da máquina, com muito conhecimento, muitas ideias. E era Semana Santa, então foi uma semana que terminava na quinta, e na segunda seguinte, dia 6 de abril, eu tomei posse. Não vou dizer que foi fácil. Os primeiros dias foram, vamos dizer, ainda numa lua de mel, mas logo vieram os problemas. O primeiro problema foi o anúncio de greve que ia rolar daí a poucas semanas. As 3 entidades que eu recebi, Andes, Fazubra e Proifes, anunciaram que fariam greve. Eu não entendi bem porquê, ainda não entendo bem porquê. Porque eles tinham se beneficiado de um aumento escalonado em 3 anos, bem superior à inflação, 45% em 3 anos. O aumento do ano passado tinha sido pago já, eram 5%, a inflação tinha sido de 6%. Não estava claro, eles estavam fazendo a greve por 1%, sendo que eles tinham tido bem acima da inflação antes, ou estavam fazendo a greve pelo futuro. Era uma lista gigantesca de reivindicações. Na última versão da greve, que tomou quase toda a minha gestão, começou 1 mês e meio depois e foi até praticamente a minha saída, na última versão, o sindicato mais numeroso dos professores universitários chegou a dizer que queria 75% do orçamento federal de educação só para o ensino federal superior. Não sei se superior ou em geral, mas a diferença não é tão grande. O ensino federal é quase todo superior. Isso é um absurdo, porque significaria você cortar muito do dinheiro que a União está colocando no ensino básico. Então, você não tem, se um sindicato diz queremos ter a garantia de 3/4 do orçamento federal para o ensino federal, basicamente superior, está dizendo queremos que tire dinheiro da educação básica, e que é estadual e municipal. Isso é um absurdo. Isso é um sinal de algo terrível, que é: todos nós falamos em priorizar a educação básica, mas na hora de tomar as ações necessárias é muito difícil. E esse é um problema difícil de gestão. Houve um momento em que chegou a sugestão de que no Enem, no caso de pessoas que pediram a isenção da taxa do Enem, porque se você alegar que você não tem recurso, você não paga a taxa do Enem, ponto. A taxa do Enem não é cara, mas basta você alegar que não tem recurso que você não paga, não tem que provar nada.
Ora, o Enem tem ou tinha uma ausência de pessoas inscritas de perto de 20%. Não tenho o dado exato, mas era 1,5 milhão, talvez, sobre 7, 8 milhões de inscritos. Essas provas foram impressas. Elas custam dinheiro. Eu lembro que pedi que fizesse um levantamento. Acho que eram 1 ou 2 hectares de árvore que você derrubava. Eu até sugeri que fizessem um videozinho mostrando 1 hectare, dizendo tudo isso vai ser derrubado à toa por causa da irresponsabilidade de pessoas que não aparecem. Não fizeram, mas minha ideia era essa. Então veio a ideia de que quem alegasse isenção e não comparecesse e não justificasse, não teria a isenção. Eu achei ótima a ideia, falei 5 anos sem isenção. No fim, depois de muita pressão, existe muito um deixa disso. Ficou 1 ano. E na hora que eu estava todo feliz para assinar isso, chegou a notícia de que o jurídico do FNDE achava que não podia conceder, fazer essa portaria. Então, eu fiz, em vez do FNDE baixar a portaria, eu falei com o procurador jurídico do MEC, o Dr. Ivan Nunes, e ele redigiu e eu baixei a portaria. Certas iniciativas que você acha importantes são muito difíceis de fazer. Muito difíceis porque elas esbarram em inúmeros escalões que podem, inclusive, levantar questões oportunas, mas é muito difícil. Uma das primeiras conclusões que eu cheguei é qualquer decisão para valer você tem que tomar 3 vezes. Tem que tomar, depois insistir que seja adotada, depois insistir que seja mantida. Porque senão, seja nomeação para cargo importante, seja adoção de uma política importante, sempre vai haver gente apontando os outros lados. E penso que uma das coisas mais difíceis de aprender é esse ponto. Na hora que você toma uma decisão, você tem que ir atrás o tempo todo. Eu criei uma assessoria de educação inovadora, que fez um levantamento, se não me engano, 178 escolas de educação inovadora no país, algumas públicas, a maior parte privadas, e para fortalecer essas linhas muito diferentes entre si e fortalecer o contato com grandes educadores, como, vou citar o Zé Pacheco, o Tião Rocha, muitos eu deixo de citar e peço desculpas, mas é porque tem bastante gente trabalhando, fazendo essas coisas. E como eu indiquei para isso uma pessoa que só fez isso, Helena Singer, o trabalho deu para concluir esse levantamento, pelo menos. Levantamento, um prêmio, alguma coisa assim. Indiquei outro assessor para cuidar da educação ética, que era um assunto que eu trabalhava num projeto da Unesco, financiado pela Confederação Nacional da Indústria, já fazia um tempo. Indiquei Alexei Dodsworth, que é meu orientante de doutorado. Foi um excelente assessor, mas como eu tive que chamar o Alexei para muitas outras coisas, então as iniciativas nisso não chegaram ao termo que a gente queria ter chegado. Então, o que eu quero dizer com isso? Na gestão, se você não ficar em cima o tempo todo, não funciona. Quando você pensa, vindo de fora, que você dá uma determinação e ela vai ser cumprida, não acontece. Não acontece mesmo. Você tem muitos escalões intermediários. O Plano Nacional de Educação, eu herdei, tinha sido sancionado menos de um ano antes da minha posse, em junho de 2014, eu tomei posse em abril de 2015, e na verdade, quando fiz então uma releitura, quando já como ministro li de novo o plano, a preocupação era como se vai sustentar isso. É uma preocupação muito grande. O PNE, ele é bom, não é uma crítica à qualidade do PNE. O problema do PNE é que, historicamente, ele é o último ato de todo um período que cobre praticamente 3 mandatos petistas, Lula 1 e 2 e Dilma 1, ele é o último ato que expressa a esperança num país de inclusão, num país de expansão das áreas fundamentais, educação, saúde, inclusão social, e isso através de dinheiro abundante. Quer dizer, o PT conseguiu fazer uma coisa admirável, que foi, na fase em que o Brasil teve muito dinheiro, graças a commodities e tudo mais, ele aplicou esse dinheiro bem. Pode ter havido erros do financiamento de empresas privadas, que talvez não devessem ter sido grandes, desonerações, que a própria presidente Dilma dizia que era isso ela achava que tinha errado, ela disse isso pelo menos uma vez que eu estava presente, mas foi certeiro priorizar educação, saúde, inclusão social, ciência, tecnologia e inovação. Foi muito bom.
Só que em meados de 2014, o dinheiro já não tinha essa disponibilidade. E aí você tem uma votação de uma lei, aprovada pela unanimidade do Congresso, sancionada sem vetos pela presidente. O Plano Nacional de Educação, uma das críticas feitas a ele é que ele não diz como melhorar a educação. Eu acho uma crítica errada, porque tudo que é método pedagógico é um absurdo você colocar método pedagógico em lei. É um absurdo. O que você pode colocar em lei é a educação vai favorecer a criatividade. Se vai favorecer a criatividade de um jeito ou de outro, não é questão de lei. Isso é questão de execução. Você tem que ter os especialistas discutindo com as famílias, discutindo com os alunos e também gerando várias possibilidades, dada a autonomia da rede, das escolas e da federação. Bom, então essa crítica não procede. O problema maior do PNE foi que ele chegou na hora que já não tinha mais o dinheiro para isso. Então, a proposta de chegar a 10% do PIB até 2024 era uma proposta que não se sustentava. Mesmo que o pré-sal estivesse bombando, dificilmente ele traria 4% do PIB, porque isso é muito dinheiro que precisava vir. Então, essa expectativa de dinheiro, junto com a atuação de muita gente, algumas bem intencionadas, outras não bem intencionadas, no sentido de fazer campanha em cima do PNE, quando já estava visível que não havia dinheiro para isso. Então, esse foi um problema grande. Você não tinha dinheiro para implantar aquelas coisas todas que estavam sendo prometidas e prometidas com muito voluntarismo. E o lado muito difícil, ainda falando do PNE, mas não só dele, era a inconsciência das pessoas que procuravam o MEC quanto à falta de dinheiro. Não havia movimento sindical que acreditasse que faltava dinheiro. Não havia praticamente reitor ou dirigente de educação que acreditasse que faltasse dinheiro. Ou mesmo dirigentes estaduais e municipais, que estavam vivendo a falta de dinheiro, mas que de alguma forma tentavam ver se conseguiam dinheiro. Cheguei a receber 3 reitores, ótimos reitores, que queriam dinheiro a mais para algo. Falei, mas esse dinheiro está no orçamento? Se está no orçamento, já é difícil conseguir. Não está no orçamento, ministro, mas estava no orçamento do ano passado e não usamos. Bom, todo gestor sabe, a maior parte das pessoas que vão ouvir isso não sabe, mas todo gestor sabe que o dinheiro que não é gasto num ano volta para o Tesouro, ele sumiu, ele vai para outro lugar. Não está disponível, não está dentro da gaveta, você não guardou na gaveta. E essa ideia de que na gaveta você tinha um monte de saquinho cheio de moedas de ouro, parecia estar no horizonte, mesmo você lendo no jornal todo dia a crise. Eu creio que esse foi um problema muito sério do ano de 2015, que foi as pessoas não acreditarem que a crise havia ou acreditarem de forma variada. O pessoal que demandava com razão, com justiça, causas necessárias do MEC não acreditava que faltasse dinheiro. O problema do Plano Nacional de Educação foi que as expectativas que estavam em cima dele não podiam ser realizadas. Isso causava uma decepção nos atores que tinham participado da gestação dele, um ataque direto ao MEC e aos gestores, como se nós fôssemos culpados disso, e um desligamento da realidade substancial. Então, você tinha, de um lado, o orçamento reduziu, de outro lado, uma cobrança de um dinheiro que não existia e ainda uma postura muito ideológica de uma minoria extremamente ativa que dizia: só queremos dinheiro público, não aceitamos nenhuma outra fonte, não aceitamos nenhuma contribuição do setor privado, não aceitamos cobrar que a universidade pública cobre curso de especialização, que cobre mestrado profissional. Então, o que eu sentia muitas vezes era o seguinte: gente que quer que o MEC gaste mais dinheiro, dinheiro que não tem, e gente que não quer que você eventualmente obtenha um dinheiro que poderia vir ao MEC. Do ponto de vista político, me soou estranho que tivesse sido adotado como slogan Pátria Educadora, é algo que não veio do MEC. O que eu soube é que o MEC não gostou do slogan, que lhe foi comunicado a posteriori, e não soube porque, diante de uma crise econômica forte que já estava nascendo, o segundo mandato usar essa bandeira
era colocar um tiro ao alvo no peito do MEC. Toda vez que acontecesse uma coisa ruim, o lead das matérias seria Pátria Educadora. Chegou a acontecer quando o governador do Paraná, que não é petista, o governador do Paraná, que é tucano, sua polícia bateu nos professores, reprimiu, e um jornal, Verdade de Fortaleza, longe, sem interferência nenhuma na coisa, fez uma charge que tinha um PM batendo no professor e escrito Pátria Educadora, quando na verdade não era a pátria, era um Estado, não era a União, não era a Dilma, não era o MEC, era o governador do Paraná, o governo dele, o partido de oposição ao governo federal. Então, esse lema não foi um lema feliz. Junte-se a isso o fato de que a presidente pouco recebia. Ela me recebeu para discutir questões da educação 3 vezes no mês de junho, foi muito bom, mas não chegamos a definir um projeto. E também houve a questão do ministro Mangabeira, que foi incumbido de fazer um projeto que ele publicou sem me mandar, sem consultar o ministro da Educação. Tendo, é verdade, conversado com todos os meus colaboradores, com o Chico, com o Luiz Cláudio, com outros, mas que ele publicou um documento que nem representava um diálogo com o MEC, nem levava em consideração o Plano Nacional de Educação. É muito complicado você ter um governo que é pautado por um plano e você ignorar por completo o plano, ignorar radicalmente. Então, isso foi um ponto ruim, quer dizer, uma pessoa bem intencionada, um homem capacitado, não tem dúvida, mas foi um ponto que atrapalhou, porque só gerou tumulto. Quer dizer, a questão óbvia que muitos colocaram era, bom, qual a relação desse plano com o MEC, desse projeto, que não é um plano, esse programa do ministro Mangabeira, com o MEC? Não havia. E como que o Brasil vai adotar isso? Isso é muito complicado. Foi eu diria que das outras coisas todas, eram situações que eram fato, sabe? Era a realidade. Esse é um problema que não precisava existir. Os outros problemas, por alguma razão, existiram. Esse não tinha necessidade nenhuma de existir. Foi uma grande pena, porque é uma pessoa, sem dúvida, inteligente, capacitada, interessante, com quem poderíamos ter tido uma colaboração muito boa, mas houve esse ponto. Então, você tinha uma uma solidão muito grande no MEC, nisso tudo. Quer dizer, não tinha dinheiro, você tinha os atores sociais, sindicais, que tinham sido uma base importante do PT, praticamente em guerra contra o PT, uma cobrança absurda, gente chegando e dizendo, o Conselho Nacional de Educação tem uma vaga para tal grupo, uma vaga para outro grupo, uma vaga, falando, como assim? Sabe, ao mesmo tempo, queria nomear determinadas pessoas, educadores comprometidos com a base, por exemplo, e a minha equipe imediata dizia, não pode, porque tal vaga é para fulano, tal vaga é para tal grupo. Então, o resultado disso, 3 vagas que já existiam, eu acabei não nomeando. Isso é uma coisa que eu me arrependo. Eu deveria ter feito o que queria e ter nomeado pessoas, até porque isso estava ligado diretamente à Base Nacional Curricular. A Base Nacional Curricular foi um tema que eu herdei, um tema pelo qual o secretário de Educação Básica, Manuel Palácio, era entusiasmado. Então, ele instalou as comissões, teve critérios muito bons, quer dizer, a ideia era colocar professor que está na sala de aula, colocar muita gente da rede estadual e municipal, evitar que fosse um conhecimento que viesse de cima para baixo. E foi um trabalho intenso, porque o objetivo do Palácio era ganhar realmente em velocidade. Quer dizer, a lei mandava que até junho de 2016 o material fosse entregue ao Conselho Nacional de Educação para ele deliberar. O que o Palácios queria era entregá-lo antes, entregar no fim de 2015 ou no começo de 2016, para que no segundo aniversário do PNE, em junho de 2016, estivesse não chegando, mas saindo já do Conselho Nacional de Educação. E houve muito empenho nisso. O ponto só que me parece que falhou foi que deveríamos ter colocado, provavelmente, uma pessoa especializada representando o MEC junto a cada equipe. Porque sem isso as equipes ficaram muito soltas e geraram trabalhos excessivamente longos, excessivamente prolixos,
E da primeira versão que eu divulguei em setembro de 2015 para a segunda, no começo de 2016, o texto dobrou de tamanho, quando a ideia era enxugar mais e mais. Houve um problema notável, sério, na área de história, que é uma área que eu me empenhei muito, conversei muito, falei, foi a única comissão com a qual me reuni, mas que acabou entregando um texto de difícil compreensão. Eu mesmo não entendi direito o que eles queriam dizer lá. Aparentemente, eles estavam muito empenhados em inclusão social e eles herdaram desses anos todos de promoção da inclusão, de respeito à diversidade, uma preocupação em fazer uma educação muito focada nisso. Então, só que história, você tem que dar, me parece, o que você teria que fazer de grande mudança em relação à história tradicional é, primeiro, não fazer a história eurocêntrica. Você historiar desde os primórdios, desde o mais longe que você possa ir na pré-história, não só aquela região do Tigre e do Eufrates, mas historiar África, Ásia, Américas, não só essa coisa que vai dar na Europa, depois a Europa descobre e você não estuda nunca a China ou a África ou a América pré-chegada dos europeus. Esse é um ponto, e outro ponto, você tem que reduzir o papel dos reis e aumentar o papel dos povos. E a pesquisa histórica nas últimas décadas foi nessas duas linhas que eu estou dizendo. Então, e muitos livros didáticos que eu pedi que o FNDE os mandasse para mim, muitos livros didáticos fazem já esse trabalho. O problema da equipe de história foi que ela preferiu fazer uma coisa combativa a tal ponto que não havia nenhum item falando em Idade Média, em nenhum período, quer dizer, havia só uma hora estudo dos marcadores históricos como Idade Média, Antiguidade, etc., que me parece uma discussão muito mais de teoria da história do que de história. A única história que eles determinavam a data é a história da África, que seria estudada na segunda série do médio. Não havia previsão de estudar nenhuma outra coisa, nem do Brasil, nem fora. Se eles fossem marxistas, eles teriam dado a história dos ciclos econômicos do Brasil, o ciclo do ouro, o ciclo da cana, o ciclo da borracha, o que fosse. Nem isso fizeram. Isso causou um estresse. Das revoluções, eles só colocavam aquelas que tiveram índios ou negros. Portanto, a Inconfidência Mineira estava fora. Eu olhei e falei, isso é errado do ponto de vista epistemológico, porque omite um monte de fatos, vai dar elementos de ataque ao MEC por uma coisa que o MEC jamais vai endossar. Por isso mesmo, quando eu publiquei, eu pedi que eles reexaminassem, eles fizeram isso de muito má vontade, tudo que fizeram foi reincluir a Inconfidência Mineira. Tivemos que divulgar, o Palácio insistiu que divulgasse, eu ainda acho que não deveríamos ter divulgado, mas de qualquer forma eu coloquei que aqueles projetos todos não eram a voz oficial do MEC, e nem podiam ser, foram equipes autônomas trabalhando. Isso não tem nada a ver com o Planalto, foi opção minha. Eu sustei história porque eu fiquei muito chocado, foi uma das primeiras que fui ler. Não digo que me entusiasmei por tudo que estava na base, mas história me deixou muito chocado, mandei rever, mandei discutir, foi um trabalho muito difícil, o professor Palácios e a assessora dele, Hilda, se empenharam muito, a área foi intransigente e foi uma decisão exclusivamente minha. E eles aí acharam que era o caso de divulgar, porque seria importante para a discussão. Eu pensava que deveríamos simplesmente ter devolvido e ter dito, a base de história não foi feita. Vamos começar com outras pessoas. Vamos chamar historiadores de ponta, elenquei alguns, e vamos fazer uma outra base, porque do jeito que está não dava. Outras críticas surgiram outros pontos da base, mas o ponto, vamos dizer, que causou mais discussão foi esse, que era um ponto que estava errado. Um dos momentos mais felizes para mim no Ministério foi quando divulgamos o Enem por Escola. Quer dizer, o Chico Soares se empenhou muito nessa questão. Ele era muito revoltado, podemos dizer, com o que a imprensa faz todo ano com a divulgação do Enem, e que infelizmente no ano de 2016 voltou a ocorrer, que é entender que está fazendo um serviço ao fazer o ranking, ao listar quais são as melhores escolas do Brasil, ou entendendo-as como as que tiveram o melhor Enem. Então, nós dissemos, não vamos divulgar assim, nós vamos procurar ver o que a escola agregou valor e vamos ver quais são os fatores que puxam o aluno para baixo. E o fator mais assustador é o nível socioeconômico.
o INEP divide em 7 níveis socioeconômicos o estudantado. O nível socioeconômico mais alto tem, independente de todos os outros fatores que entrem, uma média de 600 e pouco pontos no Enem. O nível socioeconômico mais pobre, mais baixo, 7 níveis abaixo, portanto, ele tem uma média de 420. Eu cito de memória, mas é em torno disso. É pouquinho abaixo de 200 pontos de diferença entre o Enem do rico e o Enem do miserável, do mais pobre. Então, isso não tem nada a ver com mérito. Não há meritocracia nenhuma nisso. Tem nada a ver com qualidade da escola. Quer dizer, tem a ver com o nível socioeconômico, que vai, é claro, levar a uma escola escolhida, talvez que seja melhor, etc. e tal, mas o fator que desencadeia tudo é o nível socioeconômico. O que a divulgação do Enem por escola permitiu foi pegar as escolas que estavam fazendo o melhor trabalho. Isso trouxe grandes surpresas. As melhores escolas do Brasil estão no interior do Nordeste, as melhores. Escolas rurais, escolas às vezes com pouco equipamento, praticamente nenhuma informática, nada disso que, vamos dizer, é o sonho de quem faz uma leitura ligeira da educação, nada disso existia. Eu liguei para a escola que teve melhor indicador, a escola de Mauriti, no sul do Ceará. Liguei e falei com o diretor, pedi inclusive que fizesse um programa com ele, foi colocado no site do MEC um programa. Essa era outra coisa que eu queria, uma série de programas com as escolas mais bem-sucedidas do país, públicas, e o que elas tinham a dizer. Mas é dessas coisas, se não ficar o tempo todo em cima, não acontece. Mas o dele aconteceu. E ele disse, olha, um dos pontos principais é que cada classe tem um professor responsável por ela. Ou seja, digamos, o primeiro ano D, o professor de matemática, o primeiro ano C, o professor de português. Ele é responsável por todos os alunos, acompanha o desempenho deles, conversa com eles. Se for o caso, chama a família ou até vai na casa da família. Então, o Ceará conseguiu êxito, por um lado, na outra ponta, a alfabetização na idade certa, que é um belíssimo programa do então governador Cid Gomes, depois ministro, antes de mim, e, por outro lado, com o Enem, e essa escola de Mauriti, ela tem outra coisa, 100% dos alunos prestaram o Enem. Ela teve uma nota boa, 700 e tanto, não foi a maior nota do Brasil. Mas o problema não era ser a maior nota do Brasil, era o que ela acrescentou ao ponto de partida dos alunos. Que acho que é um dos pontos cruciais, quer dizer, que você agrega valor, agrega conhecimento, agrega futuro às pessoas. Então, esses dados têm que ser trabalhados com muito cuidado. Foi um momento bom porque, mostrando os mesmos dados, sem mexer nada neles, fizemos uma interpretação que emplacou na imprensa. A imprensa assumiu essa interpretação. E, claro, os jornalistas de educação são diferenciados, são bons, mas a imprensa poderia perfeitamente não ter querido assumir e os jornais poderiam ter dito, não queremos esse negócio, o governo está enrolando. Eu até brinquei numa cerimônia e falei, eu receava que saísse uma notícia, MEC enrola, mas divulga os dados. Isso acabou saindo naquela sessãozinha do painel da Folha, que é de piadas, de brincadeiras, né? Então, mas quer dizer, foi convincente, foi persuasivo e foi pena esse assunto não ser mantido depois pelo INEP, porque ele poderia ser um fator muito importante para o lado da educação como redutora de desigualdade social, que é o que pode tornar esse país uma sociedade mais digna. Falando de política, depois do período da reeleição e quando começou a campanha contra a presidente, sobretudo porque ela tinha apresentado o Brasil como uma economia melhor do que de fato se revelou e ela mudou a política econômica, quando desse período, vários amigos meus me alertaram que o governo que o segundo mandato teria como prioridade evitar o impeachment. Eu senti, quando eu fui convidado, que o impeachment era uma possibilidade, mas não era uma probabilidade. Quando eu saí do ministério, 6 meses depois, praticamente exatos 6 meses, eu senti que o impeachment era uma probabilidade. O PT soube resistir ao impeachment até que bastante bem, porque como um dos atores principais do impeachment era o Eduardo Cunha, ele colava em todos os defensores do impeachment a etiqueta de partidários
cúmplices de Eduardo Cunha, que acabou, que hoje, no momento que a gente está falando, está inclusive preso. Mas o PT conseguiu ser bom de retranca, mas há uma coisa que eu senti desde o começo, que o impeachment não resolveria os problemas do Brasil, como se está notando hoje, e que também derrotar o impeachment não resolveria os problemas do Brasil. Seriam necessárias mudanças grandes que passavam, entre outras coisas, por um restabelecimento do diálogo, sendo que nem Dilma tinha vocação do diálogo, vocação de escutar, até mesmo os próprios ministros, e nem a oposição queria mais falar, a oposição queria tirá-la. Então, foi um período muito difícil. Eu penso que houve, retroativamente, que há 3 datas muito importantes para o impeachment. Uma data é a reforma ministerial na qual eu próprio saí. Não estou falando pela minha saída. Eu não achei, não condeno o fato da presidente ter me tirado para colocar o chefe da Casa Civil, o Luiz Mercadante, que já tinha sido ministro da Educação, que o Mercadante, além de ser quem me fez o convite, o Mercadante, além disso, é uma pessoa empenhada na educação, que já tinha feito uma série de políticas, e ele garantiria a blindagem do Ministério. Aliás, o MEC foi um ministério blindado politicamente. Nunca vi de ninguém do Poder Executivo qualquer pedido para fazer uma coisa que não fosse republicana, nada. Mas, de qualquer forma, não foi quer dizer, a minha saída, o que repercutiu foi que praticamente as mesmas coisas foram ditas de bom quando eu fui nomeado, com muita expectativa, que depois não foi mantida todo o tempo, porque aí era só paulada, mas veio um pouco o contrário, quer dizer, então está saindo o educador, entra o político. Isso não foi uma propaganda positiva para o governo. Na saúde, eu achei a questão mais grave, porque na saúde nós tínhamos um ministro, o Arthur Chioro, que era um dos quais eu me senti mais próximo, que estava fazendo um trabalho muito bom para ser substituído por um político de pouca prática na área de saúde, embora tivesse o diploma de medicina, e embora tenha sido leal ao presidente Dilma, foi um sinal ruim. Basicamente, eu acho que o problema maior foi a sinalização de que educação e saúde não podiam ser tratadas de maneira política, embora eu ressalve a qualificação do Mercadante para o MEC. Ele tinha qualificação, tem qualificação para o cargo. Mas nesse momento é como se o governo dissesse, acabaram os ideais. Estamos lutando, não sobrou nenhum anel, estamos lutando só para impedir o impeachment e queremos os votos do PMDB, são decisivos para isso, mas dos mais ou menos 80, talvez tenham conseguido 20. Não foi um grande êxito. O segundo momento em que pareceu que o impeachment foi jogado foi quando prenderam o senador Delcídio Amaral. Quando prenderam o senador Delcídio, que eu não conheci pessoalmente. O senador era o líder do governo no Senado. Líder do governo nas 2 casas e ministro da Casa Civil são as pessoas que funcionam como porta-voz da presidência da República. Se ele tinha toda essa ficha corrida tão complicada, com coisas duvidosas, etc., então ele não deveria jamais ter chegado a esse ponto. Mesmo assim, no final do ano, apesar do vice-presidente Temer ter publicado a carta de queixas à presidência, no começo de dezembro, no final do ano eu achava que o impeachment estava serenado, que o pessoal que foi para a rua, o PSDB não tinham conseguido nada, e aí em meados de fevereiro o PMDB entrou. O PMDB pegou os exércitos dele, partiu, foi uma blitzkrieg. Em 30 dias eles venceram a parada. Em meados de março o assunto estava jogado. Demorou mais um mês para ser votado na Câmara, mais um mês para o Senado determinar o afastamento dela, mas em meados de março o assunto estava jogado, foi o PMDB que fez isso.